mostrar para vocês a bobina em funcionamento, certo? Vamos lá ver como é a maior bobina de Planaltina e uma das maiores do DF, certo? Eu considero aqui, eu acho que eu não vi nenhuma para ganhar minha bobina aqui. Vamos lá então ver a parada. Vamos lá, maior bobina em operação. Bem, pessoal, nós estamos diante aqui, ó, da maior bobina Tesla, bobina de Tesla de Planaltina, certo? E tem mais, eu acho que uma das maiores do DF. Essa bobina, ela consegue produzir centelhas de 70 centímetros de comprimento. Ela foi feita toda por materiais, quase a maioria reciclado. Mas vamos aos passos agora de cada um, para a gente entender essa bobina. Primeiro nós temos aqui uma bancada de segurança, certo? Essa bancada, para proteger o circuito, é formado por um fusível de 10 A, dois disjuntores, porque no caso ninguém sabe qual é a fase neutra, não precisa estar coisando. Um sistema de relé para disparar a bobina. E como é que funciona a bobina? Ela vai receber 220, aqui vai entrar 220 volts, é uma frequência de 60 Hz fornecida pela série. Esse capacitor aqui, esse capacitor é um capacitor para correção de fator de potência, para maximizar esse tráfego, né, esse transformador, certo? Então, esse transformador de 12.000 volts por 80 mA, ele vai ser um elevador de tensão. Então, ele vai pegar o 220 aqui, ó, certo? E vai 220 volts, vai levar até 12.000 volts. Claro, como ele é um transformador, vai haver perca de corrente elétrica. Por isso que a corrente aqui vai ser 220, vai ser 80 mA. Então esse tráfego aqui ele vai elevar para 12.000 volts com 80 mA. Chegando aqui, nós calculamos que esse tráfego aqui ele pode aguentar até 17,6 nanofarad. Se eu colocasse um capacitor maior, poderia queimar o tráfego. Então nós colocamos aqui um capacitor de 16, nanofarad para aguentar o tráfego. Se a gente colocasse mais, não ia aguentar, certo? Quando o capacitor carregar toda a energia vindo dos 12.000 volts do transformador, ele vai acumular esse 12.000 volts aqui em forma de energia eletrostática. Quando ele acumular essa energia, ele vai descarregar completamente aqui, ó, no centelhador, certo? E esse centelhador só vai conduzir eletricidade, só vai conduzir a corrente elétrica quando se quebrar a rigidez elétrica do ar. Lembrando que 1 centímetro de raio corresponde a 10.000 volts. Se eu quiser quebrar em 2 centímetros, 20.000 volts. 3 centímetros, 30.000 volts. Então, quando o transformador carregar os 12.000, ele descarrega, certo? Chega aqui no centelhador, que em inglês é o spark gate. Ele conduz essa corrente elétrica e joga para essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui é a bobina secundária. Essa bobina, quando passar pela bobina secundária, vai girar um campo eletromagnético ao redor dessa bobina secundária. Essa bobina aqui, essa bobina primária. Essa bobina primária, quando ela vai gerar esse campo eletromagnético, vai ser absorvido por essa bobina aqui, ó, a bobina secundária. Ela absorve esse campo, certo? E ela vai amplificar esse campo. Então nós temos aqui o seguinte, ela vai amplificar e vai jogar 290.000 volts com 3,3 mA, certo? Calculado aqui. Então você vai ver que essa vai produzir aqui arcos em torno de 290.000 volts. Lembrando que essa bobina aqui, você não vai usar a mesma regra que você aprendeu lá no eletromagnetismo de transformadores, né? No caso aqui,
O melhor desempenho aqui vai depender da indutância entre a bobina primária e a bobina secundária, para o melhor acoplamento magnético. Então elas estão acopladas magneticamente. Então aqui a geometria do sistema, para você conseguir maior desempenho, está basicamente nas indutâncias das bobinas L1 e nas indutâncias das bobinas L2. A nossa bobina ela vai funcionar com uma frequência de 230 kHz, certo? Que pode ser escutada por um rádio comum. Então esse aqui é o nosso circuito. Basicamente aqui você pode observar o circuito básico. Aqui está o transformador, em paralelo está o capacitor, né, que nós já vimos, e também em paralelo também está a bobina primária. Aqui os pontos A e B está o spark gap, o centelhador, quando ele vai carregar aqui o capacitor 12.000 volts que vem lá do transformador, descarrega, essa bobina aqui recebe, certo? Cria um campo magnético ao seu redor, essa bobina secundária recebe esse campo magnético, amplifica, e nós vamos ter 290.000 volts. Para que serve essa bobina? Basicamente essa bobina hoje em dia, ela serve para os estudos, para se estudar, por exemplo, a quebra de rigidez elétrica do ar, a produção de ozônio, certo? A quebra de rigidez, para você saber de certos materiais, saber quando ele é isolante, quando ele é condutor em alta tensão. Mas Tesla não queria isso. Essa bobina aqui, o que Tesla queria era transmitir energia sem fio. Então vamos ver agora o funcionamento dessa bobina na prática, para mostrar os efeitos da maior bobina de Planaltina e uma das maiores do Distrito Federal. Vamos lá.